A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Estou aqui com o pastor Gessino e juntamente comigo nós vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, muito relevante. Se você já nos acompanhou nas redes sociais, você já sabe aí direitinho o que a gente vai comentar hoje nessa live. Se você ainda não conhece a nossa igreja, muito fácil de você conhecer. Nós estamos nas redes sociais. Em primeiro lugar, no YouTube. Só você digitar na pesquisa do YouTube, AD Semeando Paz, que você vai encontrar lá a nossa igreja. Lá tem vídeos para jovem, para melhor idade, para mulher. Temos lives lá do departamento feminino da nossa igreja. Lives para o departamento infantil também. Você pode ir lá acessar para você estar visualizando alguns dos nossos vídeos. Clipes musicais, vídeos da juventude, enfim. Uma infinidade de vídeos muito bons, conteúdos muito bons para a sua vida e para a sua edificação. Lá no nosso canal também tem as nossas lives anteriores, né, pastor Gessino? Isso. Com os temas que a gente tratou aqui. Provavelmente essa live amanhã vai estar também lá no nosso canal. Se você perdeu algum detalhe de alguma das lives anteriores aí, corre lá, faça a sua inscrição, clica no inscreva-se, clica no sininho para você sempre receber as nossas atualizações e curta o nosso vídeo, compartilha nas suas redes sociais aí com seus amigos, para todo mundo conseguir ter acesso a essas informações e todo esse conteúdo bacana que a gente tem preparado para vocês aí. Nós também temos o nosso Instagram, é o @ADSemeandoPaz, pelo Instagram e pelo Facebook, AD Semeando Paz. É muito importante quando você estiver no Facebook, você curtir e dar o seu joinha na nossa página, AD Semeando Paz. Aí é muito importante você curtir e da mesma forma também compartilhar com seus amigos, com seu vizinho aí, com quem você conhece aí, para todo mundo estar curtindo a nossa página e nos abençoar. É muito importante para nós a sua participação. O nosso templo sede está na rua Manuel Valinhos 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Batista e juntamente com o pastor Gessino tem dirigido essa bênção e essa igreja que tem abençoado muitas pessoas, tanto localmente quanto também pela internet. Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do pastor Gessino, é muito fácil, né? O pastor Gessino, ele é pastor local na congregação do Catalão, além de psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar. Se estiver precisando aí de um atendimento psicológico, pode entrar em contato com ele. Daqui a pouquinho ele vai deixar aqui o seu WhatsApp e as suas redes sociais para você conseguir entrar em contato com ele. Quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele, é muito fácil também. Pelo Instagram, é Psicólogo Gessino. Você clica lá, @Psicólogo Gessino, você vai conseguir conversar com ele lá, mandar aí a sua pergunta, o seu questionamento, marcar a sua consulta se você estiver precisando. Pelo Facebook, Gessino Gomes. E agora tem o Twitter também do pastor Gessino, viu? Tem muitas publicações bacanas lá para você estar seguindo a gente. Se você quiser seguir ele pelo Twitter, é o Gessino_L. Gessino_L. Para você estar seguindo ele pelo Twitter. E aí, pastor Gessino, animado com essa live de hoje? Empolgado para a gente falar sobre esse tema? Sim ou não? Hoje é um não, que nós vamos estar falando, mas nesse momento é sim. Está empolgado. Estamos empolgados, nós juntos aqui, a equipe toda, muito empolgada para nós falarmos disso aí. Então vamos que vamos, né? Se você quiser conhecer então um pouquinho do trabalho do pastor Gessino, ele também é escritor. Fala um pouquinho aí, pastor Gessino. Trabalho como escritor e como psicólogo também, né? Isso, tenho 4 livros publicados na área de família, sendo os 2 últimos que ainda estão no mercado aí, porque os outros esgotaram. Estamos aguardando passar esse período de incertezas aí, para a gente lançar a 2ª edição. Mas eu tenho Casamento, Tradições, Bodas, Tradições e Significado para o Casamento, que é um livro excelente para quem trabalha com cerimonial, para quem trabalha com casais. A gente discorre sobre todas as bodas, dando o significado de cada uma delas. Tenho o último livro pela editora Santorini, que é Família em 13 Atos, um livro para você fazer um estudo bíblico em família. Se você fizer um estudo por semana, são 13 lições, você faz um trimestre com você, o seu marido, sua esposa e seus filhos, estudando assuntos atuais da Bíblia Sagrada. E atendo como psicólogo, atendo de forma individual e atendo casais, terapeuta familiar, terapia de casais, e atendo em Divinópolis, atendo em Bom Despacho. Toda quarta-feira eu estou em Bom Despacho atendendo
E se você quiser, as pessoas que são de fora, eu não posso deslocar até Divinópolis, tem outro meio? Estou atendendo também via chamada de vídeo de WhatsApp. Eu tenho já pacientes em algumas cidades, é só me ligar no 37 98802 9256. 37 98802 9256 e a gente pode atender via chamada de vídeo de WhatsApp. Então aí, ó, não perca essa oportunidade aí, se você estiver precisando aí, entre em contato com o pastor Gessino e também adquira aí seus livros, né, pastor Gessino? Só tem o WhatsApp, se você quer deixar o WhatsApp aí? É esse mesmo número aí, pede um livro também. Isso, né? Se você quiser fazer um pedido 37 98802 9256, pede um livro que eu coloco no correio e mando o livro aí para sua casa. Você não pode perder essa oportunidade de ter esses livros na sua estante não, viu? Entre em contato com o pastor Gessino aí, é um material muito bom, muito produtivo e uma bênção aí para sua família e para sua casa. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais, pelo Instagram, @alandinale, viu? Digita aí no Instagram para você estar seguindo a gente e as nossas publicações. E também nós temos um canal, juntamente eu e minha esposa, no YouTube. Se você ainda não conhece, você está perdendo tempo, viu? Corre lá para você conhecer o canal do Casal PIA. Só digitar na pesquisa do YouTube, Casal PIA. Para você estar seguindo lá, tem vídeos aí para relacionamento, para jovem, para quem é solteiro, quem é casado, quem está noivo. Entra lá, tem muita coisa bacana para você estar participando junto com a gente aí, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu joinha, compartilhando com a sua família. É muito importante para nós você seguir-nos nas redes sociais e nos abençoar aí também no nosso canal. Bom, pastor Gessino, para a gente começar esse tema bacana demais para a gente falar hoje, eu gostaria de pedir a você que está aí, nos acompanhando pelas redes sociais, aí, já manda a sua pergunta, o seu comentário, nós estamos aqui para poder responder. Qualquer questionamento que você tiver de acordo com o tema, manda para a gente, não perca a oportunidade, não fique com vergonha, mande para a gente, viu? A gente poder estar respondendo aí, que vai ser uma bênção essa live dessa noite. Bom, pastor Gessino, ouvir e dizer não faz parte da vida, né? Faz. Afinal, nem sempre as coisas caminham como gostaríamos, né? Se caminhar, estava muito fácil para nós, né? Mas há quem acolha tal fato numa boa, enquanto outros simplesmente não conseguem lidar com isso. A dificuldade de dizer e ouvir nãos está cada vez mais evidente no mundo moderno. Mas por que temos tal dificuldade? Quais são os sentimentos que nos fazem sempre agradar os outros, buscar as suas felicidades, fingirmos estarmos felizes, mas sempre nos prejudicarmos para isso e deixarmos nossa vida em segundo plano? Na live de hoje trataremos o tema Convivendo com os Nãos de Cada Dia. Fala comigo, pastor Gessino, o senhor está animado sim ou não para essa live de hoje, hein? Sim, rapaz, que isso, estamos aí com tudo. Baseado nesse tema aí, o senhor acha que o senhor é uma pessoa que sabe ouvir um não ou não? Eu aprendi a ouvir não. É engraçado, Alan, que enquanto você estava fazendo a introdução, eu estava me lembrando, quando é que começa o não? Quem que deu o primeiro não? Quem disse a primeira vez, não faça isso? Foi Deus. Né? Foi Deus. Começa onde? Lá no Éden. Olha, vocês podem comer de todo o jardim, mas daquela árvore ali, não comerás. Depois você pega, vamos pegar os pontos marcantes, né? Aí você pega os 10 mandamentos. Como que começa cada mandamento? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses além. E aí vai os nãos. E aí eu estava pensando, já vou terminar a introdução para você entrar no assunto. Eu estava pensando o seguinte: a pessoa com 30 anos de idade, se ela tivesse recebido, cada vez que ela pediu um sim, se ela tivesse recebido um sim, em vez de não, será que ela seria feliz? Então a gente tem que pensar nisso. Cada vez que eu quis ter um sim, se eu tivesse ganhado esse sim durante a minha vida toda, eu chegaria com o nível de maturidade que eu tenho, com o nível de consciência que eu tenho, com a ética que eu tenho, com a consciência moral que eu tenho. Será que eu teria isso? Não é? Temos que pensar nisso. Com certeza é um questionamento bastante interessante para nós pensarmos. Né? Talvez nós nem estaríamos aqui, né, pastor Gessino?
se todos nós, principalmente da juventude, que quer realizar adolescência, vamos pensar adolescência, né? Se não ouvisse os não, certamente às vezes não estariam aqui, né? Então vamos lá. Os limites nos definem, né? E definem o que somos e o que não somos. Um limite me mostra onde termina e onde começa o da outra pessoa. Olha que frase bastante interessante. Pastor Gessino, é mais fácil falar um não ou ouvir um não? Os dois são difíceis. Né? Nós temos, primeiro, falar um não. Nós temos muitas pessoas sofrendo, e eu vejo muito isso na terapia. Tem uns 15 dias que uma pessoa chegou para mim e falou assim, o meu problema é que eu não sei falar não. E tem gente que se sobrecarrega, tem gente que se endivida. Vamos pensar, hoje o uso do cheque, da folha de papel, está bem menor do que há 20 anos atrás, né? Você tinha aquele, entre aspas, amigo que chegava e falava assim, rapaz, eu estou precisando de 3 folhas de cheque emprestada. Mas por que você precisa? Não, porque eu tive um problema no banco, meu nome sujou e eu não posso pegar talão. E muitas pessoas, naquela hora, não paravam para pensar, gente, se essa pessoa não cuidou do nome dela, vai cuidar do meu? Mesmo assim, ela não sabia dizer não. Tem pessoas que sofrem na família, no emprego, na igreja, por não saber falar não. Aí nós vamos para o outro lado. As pessoas que sofrem porque não podem ouvir um não. E esse sofrimento, ele começa nas fases de desenvolvimento. Então, nós precisamos aprender a ouvir não desde criancinha. Né? É quando uma criança começa, vamos pensar, a criança começa a brincar com o pai no colo e vai dando tapa no rosto do pai. E o pai vai aceitando aí, não, coitadinho, não, ele não sabe. Não tem uma hora que o pai não tem que falar um não para ele, porque tá batendo no rosto dele. A criança pega um objeto, vai enfiar onde tem carga de energia, não tem que ser falado um não. A criança, vamos pensar naquele caso que muitos pais passam vergonha. A criança no supermercado que para o som do supermercado inteiro para ouvir a birra da criança porque ela quis algo e o pai, mas a mãe falou não para ela. Aí o supermercado inteiro, parece que desliga o som do supermercado, você só escuta a criança. Por quê? Ela não pôde ouvir o não. Agora uma criança, aquilo é culpa dela, é responsabilidade dela? Responsabilidade dos pais. Né? Aí a gente vai ver que aprender a ouvir o não, ele é tão importante quanto você aprender a ouvir o sim. O ouvir o não é a preparação para a maturidade. É eu começar a entender que eu cheguei no mundo e esse mundo funciona de que jeito? Esse mundo funciona assim. Olha, nem sempre a sua vontade será feita. Né? Porque todos nós buscamos uma gratificação, todos nós buscamos a satisfação de um desejo. Nós trabalhamos para isso. Eu quero os meus desejos satisfeitos. Né? Eu quero a minha satisfação satisfeita. Mas até quando, ou até que ponto que o mundo satisfaz os meus desejos? Há momentos e diversos momentos que a vida vai me dizer não. Essa vida vai me dizer não através dos meus pais, através do meu chefe, quando eu falo assim, escuta, está chegando o carnaval, o senhor me libera, porque tem o retiro da Almadedive, e aí eu quero ir para o retiro, o senhor me libera. Não. E aí a pessoa fala assim, mas Deus não podia nem deixar ele me dizer não. Afinal de contas, eu estou indo para um trabalho do Senhor. E aí a gente vai dizer que o próprio Deus, as respostas de Deus, elas incluem o não. O sim, aguarde, espere e não. Um dos três. Sim, espera ou não. Então o próprio Deus vai fazer isso. Vai nos ensinar. Porque aí nós vamos lembrar que Deus, como Pai,
ele trabalha de forma pedagógica. Ele vai trabalhar para nós amadurecermos, para nós entendermos que vai fazer parte disso aí. A pessoa falar não, né? Ouvir ou dizer não é um encontro de limites. Você leu a frase dos limites. E olha só, os limites são as coisas mais importantes que a gente tem. Os limites trazem segurança para a gente. Basta você pensar o seguinte, pensa numa estrada, numa rodovia bem pavimentada, e pensa numa rodovia que está com buracos, numa rodovia que além de bem pavimentada, ela está com as faixas todas bem traçadas, quando o farol bate, reluz, você vê exatamente, aqui está a faixa direita, aqui já é acostamento, aqui é o meio, e uma que não tem nada. Onde você vai se sentir mais seguro? Naquela que está com as faixas traçadas. Por quê? Porque ele está mostrando limites. O limite para você vir para o lado direito é aqui e o limite do meio é aqui. E o não, ele simboliza isso. É um limite de proteção para a criança, para o adolescente, para o jovem, até o ponto dele assumir as suas próprias responsabilidades, né? Então precisa a gente entender isso. Para a gente começar a falar um pouquinho, primeiramente, sobre a dificuldade de se falar, né, de se dizer ou não, só acho que essa dificuldade, essa incapacidade, muitas das vezes, de dizer não, é algo que é latente, faz parte da nossa personalidade? Assim? Faz parte, aí nós vamos pensar numas necessidades básicas que todos nós temos. Então, diante dessas dificuldades básicas que nós temos, tudo aquilo que a gente pensa que ameaça perder a satisfação dessa necessidade, a gente já começa a negociar. Então todo mundo tem uma necessidade básica, por exemplo, de ser amado, ser respeitado. Ok. E aí, eu tenho a segunda necessidade básica, ser ouvido. Quer dizer, interagir. Não é? Eu tenho a necessidade de ter o direito de errar. Tá? Então, quando eu sou confrontado, às vezes, o que vem na minha mente é a perda disso. Então, você chega para mim e fala assim, Gersino, vou em tal lugar e na segunda-feira e eu não estou com vontade de ir sozinho, rapaz. É um lugar assim, assim. Você não pode ir comigo? Você não poderia ir comigo? Só que segunda-feira é um dia que eu tenho muitos compromissos. Aí eu corro isso e pensar assim, puxa vida, o Alan tem uma grande consideração comigo, ele me respeita, ele gosta de mim. Se eu disser não para ele, vou cair no conceito dele. Muitas pessoas fazem isso. Olha, se eu disser não, a pessoa não vai ter mais interesse em interagir comigo. Né? E isso faz com que a gente fique refém disso aí e a gente vai se sacrificando, porque pensa que vai perder. Agora imagine, se o nosso relacionamento ele está condicionado sempre ao sim, tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Então existe algo por trás da incapacidade de dizer não. E a gente pode até falar desses algos aí que estão por trás, né? A gente achar que eu tenho sempre que agradar o outro. Eu tenho sempre que agradar o outro, se eu disser não, eu vou desagradar. Se eu disser não, eu posso estar rompendo, etc. e tal. Então está errado. Né? A dificuldade de dizer não esconde um problema que precisa ser tratado. Ela é um sintoma de uma dificuldade que eu tenho. Às vezes a insegurança. Bom, e a aceitação, ela tem a ver com o modo que a pessoa foi criada. Se desde pequena ela alcançava tudo que ela queria, sem passar por grandes frustrações e sem acatar os dons necessários, a pessoa cresce esperando que o mundo lhe diga sim e fica muito desapontada se ouvir um não. Mas, assim, essa incapacidade de ouvir um não é consequência de uma criação permissiva? Normalmente é. Normalmente você vê uma forma de criação em que todas as vontades são feitas e aí começa por insegurança dos pais. Vamos pensar o seguinte, olha, a maneira como eu fui criado num estado de completa escassez. Escassez, inclusive, do básico. Isso significa dizer, em outras palavras, quase passando fome.
ponto. Né? Aí começa a gente pensar o seguinte: hoje eu tenho 2 filhos. E aí tudo que meus filhos me pedirem, eu tenho que dizer sim, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Por que que eu sou o que eu sou? No meu entendimento de pessoa que tem um certo equilíbrio. Porque eu passei por aquilo. Só que muitas vezes nós passamos, nós tratamos de uma forma completamente equivocada. E aí a gente vai trabalhar desde a criança, desde a tenra idade, preparando essa criança para ela achar que o mundo está à disposição dela. Porque nós temos que entender o seguinte: eu não me coloco como um exímio criador de filhos, longe disso. Mas a gente tem que entender o seguinte: os filhos são príncipes para nós, os pais. Só que muitas vezes os pais criam eles como príncipes e depois eles querem virar rei da casa. E o mundo não vai tratar eles como príncipes. O mundo não vai tratá-los como reis, como princesas. O mundo não vai tratar assim. Então, isso significa que houve uma falha na criação mesmo. Os pais não podem ser rígidos com aquela criação completamente verticalizada, onde o pai usa de um autoritarismo, que é diferente de autoridade, né? E às vezes um pai que usa de certa picardia. Não precisa dele usar de picardia. E aí o pai, às vezes, ele toma uma decisão lá, que ele quer levar o filho a uma prova que não havia necessidade. Às vezes o filho já tem uma postura correta. Às vezes o filho precisa de uma mão para um momento. Vamos pensar, o filho quer se estabilizar profissionalmente, ele já tem uma qualificação técnica. E o mercado está ruim. O pai tem uma condição boa. Se o pai chegasse para ele e falasse: ó, eu vou te dar um aporte financeiro aqui, para você começar. Depois lá na frente você me devolve. Eu vou alugar um cômodo para você, vamos dizer que o filho seja um comerciante, vou arrumar um cômodo. E às vezes o pai tem condição, mas fala assim: não, tem que passar pelo que eu passei. Isso aí não é da educação. Isso aí é colocar o filho sobre um sofrimento que não havia necessidade. Se o filho já tem idoneidade, já tem consciência, já sabe o que é o trabalho, não, isso aí sabe a domingo. O pai chegar e falar: vamos, meu filho, eu vou te ajudar, vou apostar em você. Pronto, depois o filho pronto vai recompensar, porque já está dentro da idoneidade do filho, o filho já sabe fazer isso. Né? E por que será que é tão difícil, então, dos pais dizerem não, pastor Gessi? Por que é tão difícil? Né? Olha, nós não preparamos para ser pais. Infelizmente, a gente não tem escola de pais. E aí eu quero me colocar como líder de igreja que tem essa lacuna aberta hoje. Nós, nós tentamos preparar as pessoas para serem casais. Né? A gente dá um curso de noivo, a nossa igreja, Semeando Paz, ela não faz casamento se o casal não fizer o curso de noivo. Isso é regimental. Mas isso ainda está aquém. Nós somos uma igreja que investe muito na família, em todas as áreas, tá ótimo, glória a Deus. Mas precisamos ser melhores em educação de pais. E nós somos muitos pais que nós não investimos em nós mesmos. Eu tirei aqui, antes da live, só para mostrar aqui, deixa eu virar aqui, Alan, ó, sobre educação de filhos. Esse autor aqui, infelizmente, ele morreu vai fazer 2 anos que ele morreu. E ele é um dos primeiros, ele é um dos caras referenciado aí por Conselho de Psicologia e por diversos outras instituições. Isamitiba. Ó, Isamitiba, um dos grandes livros dele, Quem Ama Educa. Esse livro, pra você ter uma ideia, foi a 137ª edição. 540 mil livros vendidos. 540 mil. Traduzido na Itália, Espanha e Portugal. Isamitiba escreveu Quem Ama Educa. Depois Isamitiba escreveu Disciplina
limite na medida certa. Aí ele vem e escreve, adolescência, quem ama, educa. Educação familiar de presente e futuro. E por fim, pais e educadores de alta performance. Só aqui, ele tem mais livros, ele tem mais de 30 livros. Então só aqui são 5 livros que todos nós que somos pais devíamos investir para comprar. Então a gente fala de birra, a gente fala de educação, tá tudo. Quando eu fazia direito, há 20 e tantos anos atrás, tinha um professor que a gente ficava querendo pegar dicas sobre o que ia cair na prova, né? E ele era um professor muito engraçado, um senhor já de quase 70 anos. Assim, professor, o que vai cair na prova? Ele falava assim, tá tudo dos códigos. Caramba, tem um código, é desse tamanho, tá tudo os códigos. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Então a gente tem, muitas vezes, uma carência de educação porque a gente não investe. Porque são pais que eles não se responsabilizam. Porque a paternagem é muito mais do que não deixar faltar arroz e feijão. É você estar ali, acompanhando, né? O pai, ele é o primeiro pai e a mãe, o primeiro e grande influenciador do filho. Nós precisamos assumir isso. E a Bíblia deixa isso claro para a gente. Então eu fico triste que às vezes chega um pai carregando uma criança na igreja, e fala, pastor, eu quero apresentar a criança. Tá bom. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Você promete educar essa criança conforme diz a Bíblia Sagrada? Prometo. E aí a pessoa nunca mais volta na igreja. O filho às vezes vai, levado pela mãe, levado por alguém, mas o pai nunca vai. Né? Então o pai, tudo acontece de errado porque o pai não impõe limite. Então a gente precisa entender, essa falta de limite, ela começa a refletir aonde? Ela começa dentro de casa, depois o pai vai para o supermercado, aí ela reflete lá quando a criança faz aquele escândalo, porque o pai não comprou o que ela queria. Depois vai para a igreja, às vezes é criança passando de um banco para o outro aí pulando, e o pai não consegue segurar a criança do lado, né? Mas também se perguntar ao pai, escuta, para a criança tudo é novo. Agora, se essa criança for uma aluna assídua da escola dominical, ela vai se acostumar com o ambiente da igreja. A professora vai dizer, na casa do Papai do Céu não pode ter bagunça. A professora vai ensinar para ela já vai entender. Quando ela está chegando na igreja, ela vai entender, aqui é um lugar que eu tenho que respeitar. Então o pai tem que fazer esse encaminhamento. E às vezes o pai não faz, quando está só dentro de casa está tudo bem, mas quando chega na rua passa vergonha, quando chega na igreja passa vergonha. E aí você vê o pai na igreja dando o celular para o filho, para ele ficar quieto, dentro da igreja. Não é? Então falta o quê? Falta limite. O pai, somos nós, todos os erros. Somos nós, na verdade, pais, que permitimos, infelizmente, né? Nós permitimos. Então, pensar que limite que eu posso estabelecer para o meu filho. E o senhor chegou a comentar sobre limite, até apresentou o livro. Qual que é a diferença básica, assim, entre o limite e o autoritarismo, posso ver assim? Tá. O limite é quando você usa de pedagogia para pensar o seguinte, escuta, como que eu quero que meu filho se mostre na sociedade? Na reunião de família, por exemplo, eu vou para a casa do meu sogro. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente ia sempre, e como vamos, agora não vamos por causa da pandemia, né? Mas quando eles eram pequenos, eles podiam chegar chorando com raiva, que a gente falava, toma a benção do vô. Às vezes eu pegava o braço, toma a benção do seu avô, toma a benção da sua avó. Hoje, eles não chegam sem tomar benção. Né? Então, o que acontece? Quando você estabelece o limite, você está mostrando, você pode vir até aqui. E aí tem uma explicação lógica. O limite, ele traz consigo uma razão, uma justificativa. Olha, por que você não pode
chegar a mão aqui. Então, se você está com algo no forno, assando, o que é o ideal? Levar a criança, chegar a mão assim, perto, né? Olha, tá quente, não tá? Ó, queima, machuca, então você pode vir só até aqui. Não põe a mão. Você está falando não põe a mão e está mostrando que tem algo. Você está dando uma justificativa. Olha, eu quero esse brinquedo. Ah, tá bom, você quer esse brinquedo? Pro Natal, né? Então no Natal nós vamos comprar. Agora não dá para comprar porque o dinheiro não dá. Ah, compra isso. Não, o meu ticket, ele já acabou. Não tem mais dinheiro no ticket. Não, compra no cartão. Tem uma amiga minha, vai lembrar que foi ela, que um dia, ela criancinha, ela foi com o pai no banco e o pai colocou o cartão e ela viu sair dinheiro. E ela foi falando, aproveita pai, pega mais. Mas aí o pai explicou, porque o pai é professor, bem pedagogo, o pai explicou para ela, não, isso aqui tem um limite, não tem jeito de tirar. Agora, o autoritarismo é quando você, por revolta, é quando você, por um problema que você não conseguiu digerir na sua própria família esse problema, você quer impor. Então, meu pai não deixava eu fazer isso, então eu também não vou deixar. Tem um motivo lógico? Não, não tem. Está extrapolando algum limite? Está correndo algum risco? Não, não está correndo risco. Isso vai mexer com o caráter dele? Não, não vai mexer com o caráter. Não corrompe? Não, não corrompe. Então não existe um motivo plausível para isso. Então está sendo um autoritarismo. É apenas a imposição de uma vontade segundo uma cultura que eu criei. Eu vi uma entrevista esse final de semana, na Rede Super, de um rapaz, que hoje é um homem casado, que ele foi criado no orfanato desde os 3 anos de idade. Viu a mãe dele uma vez só, mas não lembro, nunca mais viu a mãe dele. E dali do orfanato já foi, quando não podia mais, já foi levado para a FEBEM, da FEBEM já teve que sair com quase 18 anos para uma república, para depois entrar no mercado de trabalho. Mas ele disse que ele cresceu pensando o seguinte, não, vou casar, vou ter filho, vou abandonar eles, assim como eu fui abandonado, e ele projetou isso, né? Até o dia que ele encontrou Jesus. Aí ele encontrou Jesus, a coisa foi e mudou. Então, quando a pessoa está usando de um autoritarismo, essa pessoa precisa ter um encontro com a sua história, ter um encontro com o Senhor. Às vezes a pessoa tem um encontro com Deus, mas limita Deus. Não deixa Deus mexer na história dela. Mexer em alguns conceitos familiares que ela sofreu. E às vezes ela tem rancor guardado e aquilo ali é transferido, que é o que a psicologia chama de herança transgeracional. Aquilo vai para a geração, vai para os descendentes. Então precisa a pessoa olhar a história dela, tratar aquilo e pensar, como que eu vou cuidar dos meus? Tem que pensar isso. Existem pessoas que, mesmo falando não, pastor Gersinho, mesmo sendo prejudicadas por não falar não, elas ainda insistem em manter essa postura? Ou seja, a pessoa se prejudica, fala não, por não falar não, melhor dizendo. A pessoa prefere se prejudicar do que falar não em determinada situação. Existe por aqueles motivos latentes, aqueles motivos que estão lá guardados no interior dessa pessoa. E isso aí vai se resumir numa situação, que é a questão da autoconfiança. Então tem pessoas que elas sofrem e elas continuam desde cedo. E aí entra as nossas fases do desenvolvimento. Eu sempre gosto de perguntar, de pedir à pessoa que está no processo de terapia, fazer uma linha histórica dela, né? E perguntar para ela o que te aconteceu de mais importante, que te deixou feliz, que te deixou triste durante a sua vida. Vamos pensar, você tem lembrança até 7 anos de idade? O que te deixou feliz, o que te deixava triste aqui? Depois dos 7 aos 10, para tentar fazer com que a pessoa traga à memória fatos que podem ter sido marcantes. Então, às vezes, a pessoa,
ela tinha dificuldade de interação quando criança, e aí, para ela fazer parte de um grupo, para ela sentir que ela pertencia ao grupo, ela tinha que ceder aos caprichos do grupo. Então ela não podia dizer não. Tudo que eles impunham, se ela podia ser a criança maior artilheira do grupo de futebol. Mas se disser o seguinte, você só joga se você for pro gol. Você aceita ir pro gol? Aceito. Enquanto que ela podia esperar, porque tá bom, mãe. Só que não vai ter gol, porque quem sabe fazer gol sou eu, então eu não vou pro gol, não. Prefiro ficar de fora. Ela poderia ter dito não, mas ela tinha uma carência, e essa carência, se você for buscar, pode ser por falta de palavras de afirmação dos pais, né? Essa carência levava ela a se subjugar, a se colocar numa situação desfavorável sempre, porque queria fazer parte do grupo. Então, e ao longo da história, isso vai fomentando a questão da autoconfiança. Então a pessoa não teve uma afirmação, não teve autoafirmação. E agora ela sempre pensa, se eu disser não, vai ficar com raiva de mim. Não vai ser minha amiga. Está vendo que age como... É uma criança que fala. Lá dentro tem uma criança dizendo, ó, se você não atender, ela não vai ser amiga sua mais. Essa criança está gritando dentro dela, às vezes ela com 30 anos de idade. Então ela devia se libertar. Voltar lá atrás, ressignificar aquilo, para ela dizer o seguinte, não, já tem idade para dizer não quero, pronto. Não é? Pensar nisso. E para a gente fechar essa parte de falar não, pastor Gessi, como que o não ele pode ser positivo e como de falar não, né, de forma consciente? Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala não, a gente está dizendo sim. E quando a gente diz sim, a gente está dizendo não. Vamos lá. Quando eu falo não para alguém, eu estou dizendo sim para as minhas prioridades. Estou dizendo sim para aquilo que me satisfaz. Estou dizendo sim para aquilo que é do meu interesse. Quando eu digo sim para a pessoa, estou dizendo não para as minhas prioridades, para a minha vontade própria. Estou dizendo não para isso. Então sempre a gente está dizendo. Esse não positivo, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas, elas estão prontas a nos ouvir sobre qualquer coisa que nós dissermos. E a maneira como nós vamos dizer é que vai representar o resultado, que vai dizer o resultado que nós vamos ter. Né? Então, se eu digo não de forma abrupta, se eu digo não rasgado assim, eu posso estar dizendo o seguinte, não tem isso não. Eu vou te falar de um não que eu recebi e que esse não, de vez em quando, eu acho que eu preciso de terapia. De vez em quando esse não. Eu ia completar 50 anos de idade. Completei tem poucos dias. Aí, forma de dizer, né? Completar 50 anos. Eu cheguei para um amigo que mora fora e ele para a esposa dele mora fora, mas estava aqui, tipo assim, o aniversário era o mês que vem. Eu falei, escuta, o mês que vem, meu aniversário de 50 anos, porque eu saio muito se vocês viessem. Aí eu falei, não vem não. Assim, não vem não. Não, ela falou, a esposa dele falou, não, vamos ver se a gente vem. Não vou vir não. Aí tem um não que ele é dito com um tom de menosprezo, ele é dito de uma forma desrespeitosa, ele é dito de uma maneira que ofende, que mostra o seguinte, você não tem essa importância que você acha que você tem. Então eu não preciso te dar essa importância. Né? Existe uma técnica que a gente usa em certos diálogos, chamada técnica do sanduíche. A técnica do sanduíche é quando você fala de algo que seria não, de algo que está errado, mas você coloca algo positivo aqui no meio e depois você fala de novo daquilo que não pode ser. Olha, vamos voltar. Aí o Alan fala assim comigo, Gersino, vamos para São João del Rei semana que vem, eu não queria ir sozinho.
Fala, Alan, tem jeito não. Não posso ir. Mas, se a gente programar para daqui 6 meses, aí eu posso ir. Agora eu não posso ir. Você viu que ficou um não, ficou um sim no meio e o não para finalizar. Agora eu não posso ir. A gente precisa ser mais amoroso, ser mais misericordioso na nossa forma de falar. Né? Então, se você fala o não assim, pá, às vezes a pessoa está com uma certa carência, você pode chegar e trabalhar, preparar a pessoa, preparar o diálogo, preparar a forma de falar, porque a pessoa já recebeu não no serviço, tem gente que parece que recebe mais não do que os outros, porque sim. Então é preciso você, às vezes, ser misericordioso para se escuta, no momento, porque senão vem um não de cara. Aí se você prepara, olha, no momento a situação está dessa, não posso, mas se você esperar, a gente pode pensar nisso e tal. Tá vendo como é que é mais fácil? Para pensar Tem nisso. que aprender a lidar, né, como você disse, né? Saber passar o não, né? Aí entra a inteligência emocional, que a gente já tratou aqui. E isso é questão de inteligência emocional. Então a gente precisa trabalhar essa inteligência emocional. A gente precisa trabalhar. Eu usei uma frase uma vez, na época das últimas eleições, eu coloquei lá no Facebook, ó, tá sobrando inteligência política e faltando inteligência emocional. Então a gente precisa ser mais inteligente emocionalmente, porque tudo passa, mas as pessoas ficam. E aí você precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas. E aquelas pessoas que nesse momento estão numa situação desfavorável e que às vezes você poderia ser mais delicado com elas, são as pessoas que poderão daqui a 5 anos, a 10 anos, serem as pessoas que vão estar te ajudando. Um dia eu falei com meu filho, falando sobre os conflitos de escola, lá na escola dele, já faz um tempo. Aí eu falei com ele, olha, a gente não sabe. Às vezes a gente está estudando com um cara chato, mas quem sabe daqui a 10 anos esse cara vai ser gerente, diretor de uma empresa e é ele que vai dar um emprego para a gente. Então a gente precisa ter habilidade para lidar com as pessoas. Porque nem sempre os melhores da turma serão os que terão mais sucesso. Nem sempre. Né? Então a inteligência emocional, para dizer o não, ela é fundamental. Vamos aqui para uma participação, pastor Gercino, antes da gente ir para a parte do ouvir o não, né? Isso. Que às vezes é mais difícil ainda, né, pastor Gercino? Vamos lá, Maria Assis fez a seguinte pergunta. Eu quero ser boa demais e aceito tudo o que os filhos e o meu marido pedem. Percebo que os meus desejos pessoais sempre ficam em último lugar. É aquilo que a gente comentou, né, pastor Gercino? Maria Assis? Maria Assis. Maria Assis, está até escrito aqui, ó. Está até escrito na minha colinha aqui, no meu papel aqui. O que você tem como consequência? Primeiro, você tem que deixar de lado a sua vontade. Então a gente precisa entender que nós todos temos vontade. Os nossos filhos têm vontade, mas nós também temos. Eu sempre, hoje a gente praticamente não vê TV, né? Mas vamos dizer, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, há 10 anos, meu filho estava aí com 10, estava uns 12 com 9, e aí chegava a hora da televisão, meu filho vendo os desenhos dele. Chegava a hora de eu ver o meu programa de esporte favorito, dá licença, eu vou tirar. Ah, não, está vendo desenho, filho? Agora é minha hora. E eu vou ver o meu programa de televisão. E na minha casa sempre teve uma televisão, e eu espero também que por toda a eternidade sempre terá. Uma só. Fica aqui na sala. Nem no quarto, nem no banheiro, nem em lugar nenhum. Né? Então, o pai e a mãe têm que ter vontade, porque senão fica a vida toda fazendo a vontade do filho. E as minhas vontades? Não é porque eu tiro da boca para dar para o filho. A gente faz isso enquanto eles estão dependentes da gente. Mas chega a hora, Maria Assis, que você tem que fazer, assim, escuta, hoje, não sei se você é casado, mas esse final de semana vocês vão se virar e eu e o seu pai, nós vamos lá no shopping, nós não queremos ninguém perto.
Nós vamos comer a pizza, depois nós vamos ver um filme ou vice-versa. Né? Segundo, você negligencia suas prioridades. Aí a pessoa negligencia as prioridades. Fala assim, não, é porque deixa ele na frente. Gente, a gente precisa entender que nós precisamos das nossas coisas. Nós precisamos delas. Então, a gente, ó, eu atendo o outro, beleza, atendo, mas na medida do possível. Quando você entra num avião para viajar, o avião começou a taxiar, veio a comissária de bordo para dar as orientações de voo. Ela fala assim, olha, essa aeronave tem isso, isso e isso. Se houver despressurização, máscaras cairão sobre vocês. Coloque primeiro em vocês e depois na pessoa que você estiver ajudando. Quer dizer, um menor ou um idoso. Mas por que eu tenho que cuidar de mim primeiro? Porque se eu não cuidar de mim primeiro, eu não cuido dos outros. Eu estou lá colocando a máscara nele, eu falto meu ar, eu morro. Aí, além de morrer eu, morre ele também, porque eu estava ajudando. Então, a gente não pode negligenciar as nossas prioridades. Né? As pessoas se acostumam com as pessoas vão se acostumar com o sim. Então, chega lá, a Maria está lá, a Maria Assis está lá, querendo descansar. Aí o filho chega, se ela tiver filho, mãe, passa essa camisa para mim. Meu filho, você já tem idade para saber passar uma camisa, velho. Não sou eu que tenho que passar para você não, mãe. 12 anos, estou falando com ela, Maria, não sei se você tem filho, não. Estou usando como exemplo, tá, Maria? Porque tem casa que é assim. Ah, o filho, ele vai para tomar banho, a mãe tem que levar a toalha, ela tem que passar a camisa. 12 anos, já tem que saber passar a sua camisa. Mas ela tem que fazer isso. Não, tem que fazer não. Às vezes você se torna como sendo a única pessoa que cede. Se tiver qualquer um grupo para fazer qualquer coisa, eu não posso. Ah, não, mas falando de tal, você tem que ir pra ela. Ela é boazinha. Ela nunca fala não. E às vezes você tem medo de magoar as pessoas. Né, filha? Todo mundo tem que estar preparado para ser magoado uma vez na vida. Todo mundo. E ser magoado não é questão de morte. Né? Então, vamos cuidar de nós. Né? Se nós estivermos bem alimentados, com o nosso tanque emocional cheio, aí nós podemos ajudar mais as pessoas. Com certeza, né, pastor Gerson? Então nós vamos ajudar a Maria daqui a pouco, pastor Gerson. Vamos? Só ela colocar o marido dela com os filhos aí, que nós vamos ensinar como ouvir o não. Vamos facilitar a vida dela daqui a pouco, pastor Gerson. Vamos. Nós vamos ensinar eles a ouvir o não, porque fica mais fácil para elas, né? Quando ela falar não, eles já vão saber como receber esse não. Antes da gente ir, chegou uma pergunta quentinha aqui, ó, do João Paulo. Sei que às vezes é muito difícil dizer não, mas dar uma resposta dizendo talvez e depois dizer não pode ser ainda pior. Rejeitar na primeira oportunidade é mais educado do que fazer alguém esperar por nada, você Olha, às vezes eu acho que é, porque senão, se todas as vezes você fica aquele negócio, né? Vamos pegar outra situação constrangedora. Vamos pegar outra situação constrangedora que as pessoas passam por elas. Não sei se você e a Pâmela passaram por isso quando chegaram em Divinópolis. Aí chega você e a Pâmela de fora, vamos alugar um apartamento. Aí chega na locadora e fala assim, a locadora diz, você precisa de 2 avalistas. Quem é que quer ser avalista hoje? Aí você chega e fala assim, pastor Gersino, dá para o senhor me avalizar? Rapaz, estou te vendo a primeira vez agora. O pessoal fala que você parece comigo, mas nós não somos parentes sanguíneos. E aí, o que o casal, o que eu recomendo? A Martinha, eu não aceito você avalizar ninguém. E a Martinha, Gersino, eu não aceito você avalizar ninguém. Gersino, você pode avalizar, rapaz, a Martinha? Não deixa eu avalizar ninguém. Não, eu vou conversar com a Martinha para depois falar, não, estou atrasando a vida. De fato, a gente pode, se de fato a gente, aí entra uma honestidade, né? Se eu estou duvidoso mesmo, vou ver se vai dar para ir. Porque às vezes, é igual viagem de passeio, né? Eu tenho uns amigos aí, quando eu ia para Caldas Novas, eu falava assim, escuta, vamos para Caldas Novas? Rapaz, vamos, nós vamos levar tanto, vamos, não sei o quê, já tem 5 carros para ir. Quando chegava na última semana, cara,
Estava indo eu, Martinho e os meninos. E aí, por que eu falo, não, vou não. Não gosto de água quente e não sei o que, não é? Podia falar. Mais fácil, né? Mais fácil. Me deixou esperando, eu fazendo plano. Então, a gente tem que saber, para dizer não, o seguinte, tem que ser honesto. Não, realmente há possibilidade? Não, não há possibilidade. Escuta, dessa vez vou ficar te devendo, tá bom? Mas conta comigo da próxima. Da próxima vai dar certo, né, Se Deus quiser. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a dificuldade de ouvir um não. Quem não sabe ouvir um não é uma pessoa emocionalmente imatura, pastor Gerson? Infelizmente é. É porque nós precisamos aprender o não. Então, vamos começar. Aí entra quem é responsável por isso, né? Quais os ambientes, e muito da nossa subjetividade é fomentada, formada, com uma grande contribuição do ambiente. O ambiente em que eu fui criado, no que é que ele me favoreceu. E às vezes os pais não sabiam falar o não e falar o sim, ou enrolavam, diziam que ia, mas depois acabavam mentindo, falou que podia só para baixar a fervura, né? E depois a criança foi percebendo aquilo. Aquilo foi trazendo essa instabilidade. Então a maturidade, o que ela deveria acontecer? Deveria acontecer primeiro em casa, depois dos ambientes. Nos ambientes de escola. É quando pedia, às vezes, uma borracha emprestada para o colega não vai emprestar não. A pessoa chorava porque o meu colega não quer me emprestar a borracha. Meu filho, a borracha é dele, infelizmente eu não posso fazer nada. Chega no serviço, posso ir embora mais cedo? Não, não pode. Ele não gosta de mim porque não quer me deixar ir embora mais cedo. Não, não é. Você entrou numa empresa e o seu contrato de trabalho diz que você vai trabalhar até tal hora. Então não é obrigado a deixar mais cedo. Isso tudo vai mostrando para a pessoa, né? Até chega na faculdade, a prova pode ser de consulta? Pode. Consulta o Espírito Santo. Fora o Espírito Santo, você não pode consultar mais nada. Aí a pessoa, não, o professor é muito mal, porque ele não deixa. Espera, aprenda a ouvir o não. Então, a pessoa às vezes não amadureceu. Então, a gente precisa, o sim, ele é muito bom. Mas quem nos torna maduros, na maioria das vezes, são os nãos. E nós vamos ver personagens da Bíblia que ouviram não de Deus, ouviram não do Senhor Jesus, e eles fizeram uma grande diferença, porque entenderam isso aí. Bom, vamos para algumas participações aqui, pastor Gerson. O Oswaldo César Campos fez a seguinte pergunta. Difícil essa pergunta aí, pastor Gerson. Eita. Se o corpo da minha mulher é meu, segundo a Bíblia, olha. Quando ela me diz não para me satisfazer, ela está pecando, pastor Gerson? Oswaldo. Vamos lá, hein? Nós estamos falando, Oswaldo, de algo que transcende a isso aí. Nós temos que entender o seguinte, que quando a gente ama, a gente respeita o próprio não. E a Bíblia diz, Oswaldo, que você tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. E muitas vezes o próprio Senhor, ele aceita o nosso não como resposta. Olha só, o amor do Senhor é tão grande, ele aceita o nosso não como resposta, que faz parte do livre arbítrio. Quando a gente fala de uma relação afetiva, de uma relação íntima, nós estamos falando de uma união que ela precisa ser consensual. Ela não pode ser forçada, porque senão não representa amor. Quando ela é na base da obrigação, do cumprimento de um dever, meramente por cumprir o dever, ela não está sendo baseada no amor. E a relação amorosa, nós falamos sobre os amores aqui na semana passada, né? Mesmo o amor eros, ele, quando ele é praticado, ele está sendo praticado junto com os demais
amores, com os demais amores. Então, muitas vezes, o que é que falta para o casal? Por quê? Aí nós temos que ir atrás, né? Por que ela está dizendo não? Que mulher diria não? Ih, Oswaldo, o negócio vai apertar para o seu lado. Que mulher diria não para um marido amável? Que mulher diria não para um marido cuidadoso? Para um marido carinhoso? Que mulher diria não, se eles são unidos em amor? Então nós precisamos entender todas essas questões, porque senão fica fácil eu dar uma resposta baseada só no... Só na pergunta, né, pastor? Não leva a mão não, viu, Oswaldo? Mas é isso aí. Vamos rever algumas coisas aí, né, pastor? Vamos rever. O Jonas Nunes fez a seguinte colocação. O rei Davi, em um determinado momento de sua vida, quando desejou construir uma casa, né, templo para Deus, foi impedido de construí-lo. E então ouviu um não muito claro de Deus. Né? Às vezes, quando percebemos um não de Deus, inicialmente a gente fica triste e chateado. Como não deixar que esse sentimento nos afaste da sua presença? Né? É engraçado, né? Esse não que Davi recebeu, ele poderia, aí o Jonas vai ampliar a interpretação, vai ampliar o que ele está estudando sobre isso aí. Ele poderia ter te dado uma birra, né? Se eu não construir o templo, ninguém constrói. Entretanto, ele começou a trabalhar para que o seu sucessor, viabilizar para que o seu sucessor construísse o templo. Quando Salomão assume, Salomão já tinha um depósito em ouro, em tudo que ele precisava para ele construir. Já estava tudo preparado. Mesmo Davi recebendo o não de Deus, Davi falou assim, não, eu não vou construir porque Deus não permitiu. Aí, vão lembrar outro não, o Jonas? Vão lembrar outro não, de um personagem espetacular, Moisés. Deus, eu quero entrar na terra. Deus falou assim, ó, escuta, não me fala mais sobre isso não. Deus falou com Moisés, eu não quero ouvir você me falar sobre isso. Não vou conversar com ele. Não quero nem conversa com você. Mas vou te fazer uma coisa. Sobe aqui, vai subindo, vai subindo. Subiu, falou assim, olha, ele subiu um monte e Deus disse, enxerga tudo isso. Essa terra aí, ó. Mas você não vai pisar lá não. Caramba, não vai pisar. E Moisés também não deu birra. Aí entra a gente entender que o não de Deus, ele tem um motivo perfeito, porque Deus não erra, né? O não de Deus agora, às vezes é um não que me prepara para eu usufruir melhor daquilo que Ele vai me dar lá na frente. Né? E às vezes a gente relutar com Deus é complicado, né, pastor Jesus? É fria, né? Porque a gente vai perder, né? Vamos dizer, é fria. Pode ficar pior do que está, né, pastor Jesus? Em condição de ficar pior. Tem condição de ficar pior, né? Então, é importante a gente, não, senhor, sim, senhor. Né? Igual no exército, pastor Jesus, sim, senhor. Sim, senhor. Pode ficar tranquilo. É melhor, é mais leve, né? Acatar. Bom, a Gabriela Silva ela fez a seguinte colocação. Estou exercitando dizer não e estou vivendo mais feliz. Ó. É libertador, né, Gabriela? Você tem notado isso, que é libertador. Porque é interessante a gente ver que a maturidade da gente, a autoconfiança, não vai fazer a gente perder o sono depois. Não, mas eu dei um não para o fulano de tal, não vou dormir essa noite. Eu dei não para ela, vida que segue. Né? Vida que segue. Ela segue, ele segue a vida deles, com o meu não, e eu sigo a minha vida cuidando das minhas coisas. Isto é libertador. Você continua sendo a pessoa gentil, você continua sendo a pessoa amável, mas é aquela pessoa que aprendeu, que sabe dizer não. Só isso. O André Luiz também fez a seguinte participação. O não nos faz repensar. O não pode nos ajudar a crescer. É que a gente falou a questão do amadurecimento. O não ajuda a crescer. Bom, José Levi, ó, essa aqui foi chique, pastor Gercino, olha aí. Minha mulher só fala não. Ó, vamos estar despedindo aqui do Instagram. Deus abençoe, um abraço. Se você quiser, corre no Facebook para você continuar aqui, que a gente está quase terminando aqui, viu? Deus abençoe. Bom,
Minha mulher só fala não. E nem explica, pastor Gercino. Eu fico bravo demais com isso. O problema acho que nem é o não. O problema é que ela explica o motivo, pastor Gercino. Entendeu? O problema é o motivo. Eu conheço uma história, né? Do cara, não sei se você está na mesma linha do qual que foi aquele outro? Do Oswaldo? Não sei se você está na mesma linha do Oswaldo, mas o José Levi. Zé Levi, eu conheço a história de, já na hora de ir para os aposentos para dormir, o camarada chega com um copo d'água e é de pirona ou Neosaldina, toma, a mão não estou com dor de cabeça? Ah, você não tá não? Beleza. Então não tem desculpa, né? Não tem explicação. Então, agora, nós precisamos tratar do Zé Levi, porque é a criança que precisa estar recebendo justificativa, viu, Zé Levi? O adulto, ele olha e fala assim, porque o homem tem a memória curta. Nós vamos lembrar que a mulher é igual eu vi no vídeo do casal P&A, que aí, o que acontece? O homem, o que ele fez de manhã não lembra. À noite. Aí ele falou não sem justificar. Deixa ser safado, que se você buscar a memória. Agora, como diz a P do casal P&A, porque você fez isso quando? 1980, antes de Cristo. Ela vai lembrar do que foi feito antes de Cristo. Então, se você pensar bem, você vai ver que não te der justificar. A memória delas é boa demais, né, pastor Gercino? Você tem que orar para ela esquecer. É mais fácil orar para ela esquecer, né? Então puxa aí que você vai achar o motivo. Vai achar. A explicação já tá ali, né? Tá na cara, né, pastor Gercino? Tá na cara. Vamos lá. O Ivan Barreto. Ó. Uma mulher diria e não. Esse aqui é famoso. Esse é chique? Esse aqui é professor nosso. A nossa EBO teve que ir para o ano que vem. Pastor Ivan, um abração pro senhor. Lá de... Ô, pastor Ivan, perto de Ituiutaba, caramba, Capinópolis, pastor da Assembleia de Deus de Capinópolis, ele é escritor e palestrante famoso aí de casais. Um abração pro senhor, pastor. Vai estar o ano que vem conosco na nossa EBO. Ó, uma mulher diria não quando ela não entende o que é o amor em sua expectativa. Não falei que ele é escritor? Essa frase aí é profunda. Então, acontece o seguinte, a pessoa cria uma expectativa para a relação, vamos pensar na relação conjugal, já que nós encaminhamos para isso aí. Então, a mulher, ela idealiza, assim como o homem idealiza. Cada casal, quando casa e vai para a lua de mel, eles criam uma expectativa acerca disso. E às vezes a mulher idealizou um homem e o cara às vezes enganou bem, e quando chega no cotidiano, esse cara não corresponde à expectativa dela. E vai ter um momento que ela fala assim, não é isso que eu pedi a Deus, não é isso que eu combinei, não é isso que ele prometeu. Porque às vezes o outro parceiro promete em forma, não precisa ser verbal, oral, mas promete em diversas formas. E depois não cumpre o que prometeu. Né? E aí a mulher vai dizer não, com certeza. Com certeza, né, pastor Gercino? Bom, para a gente ir para nossas considerações finais, gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí. Muito obrigado pelas participações, foi muito bom. Você está mandando a sua pergunta, o seu comentário. É muito importante vocês participarem das nossas lives, sempre entrar, né? Mandar esse comentário. São sempre temas muito bons para a nossa edificação, então que Deus abençoe vocês. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, entra lá no YouTube, AD Semeando Paz, entra no nosso canal, se inscreva para você participar lá, pelo Instagram, @AD Semeando Paz, e pelo Facebook, corre lá na nossa página, AD Semeando Paz, curte a nossa página lá, o seu curtir é muito importante. Nas redes sociais também do pastor Gercino, pelo Instagram, @psicólogo Gercino, pelo Twitter, Gercino_L, pelo Facebook, Gercino Gomes. Entra lá também para você estar seguindo ele nas redes sociais. E também nas minhas redes sociais, pelo Instagram, @Alandinale. E o casal P&A lá no YouTube, viu? O pastor Gercino falou aí. Corre lá, tem um vídeo lá bacana lá. Você vai entender esse negócio da mulher que pensou nos 22 anos antes de Cristo. Só você digitar no YouTube aí, casal P&A, para você estar assistindo nosso último vídeo lá. E dando aí o seu joinha, se inscrever no nosso canal para você nos abençoar. Pastor Gercino, para nós irmos para as considerações finais e fazermos a oração, como que a gente pode aprender? O que a gente pode fazer para aprender a ouvir nãos? Né?
Primeiro, a gente tem que se posicionar como pessoa, fazer uma autoanálise. Aí, eu recomendo, o cristão, gente, eu recomendo terapia como psicólogo, mas o cristão tem que entender que não existe ninguém superior ao Espírito Santo para fazer a pessoa entender o que há dentro dela. Você pode buscar o recurso em oração, mas escuta, eu quero fazer isso, mas eu gosto de fazer terapia, tá bom? Tem um terapeuta de confiança? Tem. Então procure entender, escuta, me ajuda a entender por que será que eu tenho essa dificuldade de receber não. E vamos montar uma linha da sua história, né? Vamos montar uma linha para ver o que aconteceu de mais relevante na sua vida e vamos tentar pontuar cada uma dessa época e vamos ressignificar isso. Né? Precisa fazer essa autoanálise. Para colocar em dia a autoconfiança, precisamos ser autoconfiantes. Para isso a gente tem que se conhecer melhor. Agora, para o encerramento, eu queria dar algumas dicas para a pessoa aprender a dizer não. Porque muitas vezes o sofrimento de não saber dizer não, ele é maior. E ele tem uma incidência maior. Primeiro, recupere sua autoestima para que a sua autoconfiança se fortaleça. Para você aprender a dizer não. Recupere sua autoestima. Procure entender o que você tem de melhor. Segundo, analise o pedido que a pessoa está te fazendo. Esse pedido, ele é relevante? Ele é urgente? Né? Se eu disser não, essa pessoa vai perder o quê? Até que ponto que isso é responsabilidade minha? Porque tem pessoas que entram umas encrencas e jogam no seu colo. Não, você precisa me ajudar. Quer dizer, você precisa me ajudar porque senão eu estou perdendo. Escuta, consequência da decisão que você tomou. Então tem hora que a pessoa precisa ouvir um não bem redondo para ela assumir a responsabilidade pelas decisões dela. Diga não com firmeza, clareza. Tem hora, para criança, por exemplo, meu filho, minha filha, você não vai fazer isso agora, porque isso vai te prejudicar nisso, nisso e nisso. Eu deixo você fazer isso. E aí você oferece uma alternativa. Quer dizer, ofereça uma alternativa. Se for o caso, faça terapia. Encerre o seu não com delicadeza. Quer dizer, você pode dizer não sem maltratar a pessoa, sem colocar a pessoa num estado de constrangimento. Seja firme, coerente, mas seja amoroso. As pessoas estarão sempre confiando em você, sabendo que você foi coerente com aquilo que você pensa, que você foi honesto, que você não tentou apenas dizer um não, ou tentou ludibriá-la. Ela sabe que você ali não deixou de ser amigo dela, porque você disse não. Ok? São essas as dicas. E no mais, é nós trabalharmos a nossa comunhão com Deus. Quando trabalhamos a nossa comunhão com Deus, nós sabemos que Deus, Ele nem sempre vai dizer não para nós através de um versículo. Ele vai dizer não para nós através de uma pessoa. Através do pastor. Ele vai dizer não para nós através do marido, através da esposa. E a gente acha que Deus, que nós somos tão importantes, que Deus vai se materializar de novo, né? Encarnar de novo para falar, meu servo, estou aqui para te dizer não. Às vezes Deus está falando não através de alguém. E a gente precisa entender a maneira como Deus trabalha. Ok? Bom, podemos orar? Olha, nós queremos contar com você. Semana que vem, você sabe já que dia que vai ser? Provavelmente vai ser na terça ou na quarta, que eu estou de serviço na segunda. Então vamos marcar para quarta, porque na terça eu ainda tenho ainda o treinamento da diaconia e recepção da sede. Olha, então semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui. Teremos outro tema muito legal, bem atual para nós estarmos tratando juntos. Queremos a sua companhia de volta. E se você foi abençoado, mande o seu comentário, compartilhe essa live, que eu tenho certeza que você pode abençoar outras vidas. Mas eu quero orar por você, pela sua família. Se você está com dificuldade de dizer não, se você sofreu por causa de muitos nãos e você quer ter uma vida nova, o Senhor quer te dar e pode te dar essa vida nova. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, te agradecer pelas pessoas que nos acompanharam, te agradecer, ó Pai, por cada um que participou, que comentou, que está compartilhando essa live. Muito obrigado.
aqueles que têm enfrentado as suas dificuldades, ó Pai, por não saber ouvir um não, ou por não saber dizer um não para alguém. Ó Pai, nós queremos que essa pessoa tenha equilíbrio, tenha maturidade, nós queremos que ela tenha, Senhor, uma vida de liberdade. Seja com ela, Pai. Ajude, cure os traumas, tira, Pai, tudo aquilo que pode estar representando, meu Deus, um limitador para ela. Tome, Senhor, cada um nas suas mãos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até quarta. Deus abençoe. Até quarta, em nome de Jesus.